Bom, vamos falar aqui sobre emissão de gases de efeito estufa. 8 dos 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa no país estão na Amazônia, onde o desmatamento é a principal fonte de emissões. É o que revela a segunda edição do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, SEG Municípios, uma iniciativa do Observatório do Clima. Esse sistema calculou as emissões de gases de efeito estufa de todos os 5.570 municípios brasileiros. O levantamento cobre 2 décadas, de 2000 a 2019, e inclui mais de uma centena de fontes de emissão nos setores de energia, indústria, agropecuária, tratamento de resíduos e mudança de uso da terra e florestas. Em 2019, os 10 municípios emitiram juntos 198 milhões de toneladas brutas de dióxido de carbono equivalente, mais do que todas as emissões de países como Peru e Holanda. A gente vai falar sobre esse estudo com a Bárbara Zimbres, ela que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Oi, Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, obrigada. Bom, Bárbara, vamos começar aqui já destacando, né, o município aí da Amazônia, a cidade que mais emitiu gases de efeito estufa em 2019, não é nenhuma metrópole, nenhum centro urbano, ela justamente está na Amazônia, no Pará. É Altamira, né? As emissões em Altamira atingiram 35,2 milhões de toneladas brutas de dióxido de carbono em 2019, e nesse ranking nacional de gases estufa, São Paulo ocupa a 5ª colocação e o Rio de Janeiro a 8ª posição. Eu gostaria que você comentasse justamente esse fato, né, de ser uma cidade da Amazônia e não um centro urbano, que está realmente provocando mais esse gás do efeito estufa no país. Marilu, nesse ranking dos top 10 municípios mais emissores, né, com emissões brutas em 2019, que é o último ano da série que a gente analisa, 8 municípios são municípios da Amazônia. Isso representa o grande impacto que o desmatamento tem nas emissões nacionais, é o principal fenômeno que causa as emissões de gases de efeito estufa, porque retira uma grande quantidade de floresta que contém, né, por ser uma floresta de grande porte, contém muita quantidade de carbono. Quando ela é desmatada, ela emite o CO2 para a atmosfera. E o que a gente também tem aqui no estudo, né, eu vou colocando alguns pontos aqui para você comentar, Bárbara, ele mostra que na última década as emissões na Amazônia se concentraram no sudoeste do Pará, aliás, em Porto Velho, Roraima e Lábrea, no Amazonas, e a maior parte dessas emissões é resultado de desmatamento, né, de acordo com o MapBiomas, e 98% do desmatamento na região tem indícios de ilegalidade, portanto, essa é uma situação bastante crítica que tem provocado aí destruição no meio ambiente, né, Bárbara? Isso, a gente observa no início da década, lá perto dos anos 2000, que o arco do desmatamento ali, que envolvia norte do Mato Grosso, sudeste do Pará, eram os principais desmatadores, né, na época, e isso foi mudando aos poucos, a fronteira foi subindo um pouco, e agora se concentra em 4 grandes municípios ali, que são justamente esses 4 que você mencionou. Porto Velho, Lábrea no Amazonas, e os 2 no Pará, São Félix do Xingu e Altamira. Exato. Diga, fique à vontade. E que a gente observa altas taxas de desmatamento atualmente nesses 4 municípios. Agora, a Amazônia, né, como a gente está falando, está encabeçando esse ranking, né, de emissões per capita, inclusive, né, então a gente vai falar por pessoa aqui, né, dos 10 municípios com mais emissões por habitante, 6 são de Mato Grosso, 3 do Pará e 1 do Amazonas, né, em Novo Progresso, no Pará, por exemplo, a gente tem aí o desmatamento, o epicentro no eixo da BR-163, né, que foi registrada a 10ª maior emissão por habitante do país, 580
toneladas de CO2 equivalente por ano, ou seja, 14 vezes a emissão de um cidadão do Catar, né, o país com maior quantidade de carbono per capita do planeta. É como se cada morador, tem esse dado que é bastante interessante, né, que fez uma comparação que as pessoas podem entender bem o que está acontecendo ali. É como se cada morador de Novo Progresso tivesse mais de 500 carros rodando 20 quilômetros por dia com gasolina. A média global é de 7 toneladas. Então, a gente tem ali, numa cidade, 580 toneladas, e a média global é 7 toneladas de CO2 por habitante ao ano. Quer dizer, é completamente fora, né? A gente pode até brincar com a música, fora do eixo, quer dizer, é uma coisa que realmente assusta isso. Eu queria que você analisasse um pouco esse quadro. Por ser justamente o fenômeno do desmatamento, que é uma atividade rural em zonas já de baixa densidade populacional, fica realmente descompassado o tanto de emissão que está sendo emitida ali naquela região, ponderado pelo número de pessoas que moram ali na cidade, no município, justamente por ser um fenômeno que ocorre em áreas de baixa densidade populacional. Agora, vamos falar aqui sobre o setor agropecuário, né? Em 2019, foi esse o setor maior emissor em 67% dos municípios brasileiros, com destaque para a fonte gado de corte, né? Então, foi cruzado aí vários dados, inclusive com o IBGE, o levantamento mostra que os 10 municípios mais emissores de 2019 não estão entre aqueles com maior PIB agropecuário, né? Então, as emissões não resultam também em ganhos econômicos para os municípios, não é isso, Bárbara? Exatamente, e inclusive, se você observar o pessoal, a turma que fez o levantamento agropecuário, indicou que as maiores emissões em termos de ganho de PIB, na verdade, os maiores ganhos de PIB estão relacionados principalmente a conversão de outros usos da terra para agropecuária. Então, são relacionados relacionados à atividade agrícola. Os menores PIBs estão relacionados à atividade pecuária. E nessas regiões de grande desmatamento, de avanço de fronteira, geralmente são áreas em que se converte floresta para pecuária. E esses indícios de ilegalidade, como você mencionou, também corrobora esse padrão, que poucos se aventuram a fazer grilagem, a invadir terras, a desmatar florestas públicas e transformar aquelas áreas em pastagens que estão nas mãos de poucos, né? Então, não é uma atividade que vai dar muito retorno para o município. O que a gente pode concluir é que vai dar retorno exatamente só para os proprietários, né, dessas grandes extensões de terra, né, Bárbara? E como é que você vê esse quadro, né, infelizmente no Brasil, desse latifúndio, né, que não traz benefícios e traz todo esse estrago, né, para o meio ambiente e para as populações? Eu acho que tem muita coisa que podia ser feita. O Código Florestal está aí, foi aprovado, a gente tinha que implementar, a gente tinha que fazer cadastro ambiental rural valer, e a gente tinha que fazer a regularização fundiária. Tudo isso depende de vontade política. Então, dá para você fazer a atividade agropecuária ocorrer de forma legal, ocorrer de forma que dá retorno para os municípios. O problema é que a gente está num momento em que está sendo praticamente estimulado a atividade de invasão de terras públicas, invasão de terras indígenas. Isso dá aval para as pessoas que querem fazer isso. Então, a gente vê uma explosão desse fenômeno, infelizmente. Então, Bárbara, agora vou só pedir para você explicar um pouquinho essa questão aí da criação aí de gado, né? Como é que produz, né, esse gás, né? A gente sabe que os municípios que mais emitiram no setor agropecuário são aqueles que apresentam os maiores rebanhos bovinos de corte de leite, não é isso? E esse processo de digestão, né, dos animais, que é chamada fermentação entérica, vamos explicar um pouquinho para o povo aqui como é que isso se dá? Certo, o gado é um animal ruminante. Quando ele come o gado, são bactérias no estômago deles que vão fazer a fermentação daquela matéria para produzir, né, o nutriente do animal. Mas nesse processo gera-se metano, que é então solto para a atmosfera na forma do arroto da vaca. E esse processo, apesar de você imagina que deveria ser pequeno, mas se você imagina no grande rebanho que tem no Brasil,
é uma fonte muito significativa de metano. E o metano, ele é um gás mais poderoso no efeito estufa do que o gás carbônico, cerca de 28 vezes mais. Então, ele acaba contribuindo mais em termos de unidade para o aquecimento global do que o próprio gás carbônico. Agora a gente vai falar de algumas cidades aqui, por exemplo, aí a gente já sai aí do setor, né, de agropecuário, a gente vai para cidades onde o uso do carro, né, é bastante intenso. Florianópolis, por exemplo, é a capital do carro, apresentou aí a maior taxa por habitante de emissões derivadas desse transporte, né, 774 quilos, né, de CO2 equivalente, seguido por Campo Grande, 665 quilos, e Brasília, né, 636 quilos. Agora, São Paulo, o curioso é que São Paulo tem mais veículos, né, mais carros circulando, mas o transporte coletivo consegue diminuir um pouco essa emissão, né? Então, a gente pode falar aí da importância, né, das políticas públicas, né, em relação a essa questão do transporte, né, Bárbara? Eu acho que sim, São Paulo é uma cidade que sofre muito com congestionamento, com a poluição, então há uma vontade política e um investimento na questão do transporte coletivo. Eu mesmo sou de Brasília, eu sei que para morar lá é cada um com seu carro com uma pessoa cada um, e não existe muito estímulo para melhorar, para fazer uma rede de transporte público que atenda a população toda, em todo o território. Então, realmente é questão de investimento. Agora, em contrapartida, tem um dado interessante aqui, né, Bárbara, em relação à energia solar, né? A gente tem aqui o estudo, né, que mostra que Cuiabá é a cidade com maior capacidade instalada para a geração desse tipo de energia no país, depois seguida por Brasília, né? Mas, enfim, a importância, né, da gente ter essas energias alternativas como investimento também público. Isso você falou tudo. O investimento em energia alternativa é uma das melhores e mais poderosas maneiras de mitigar as emissões, e eu acho que, inclusive, o SEG, ele tenta trazer um cardápio de soluções. A gente lançou ano passado o SEG Soluções, que levanta esse tipo de solução, como diz, um tipo de exemplos que já foram feitos pelo Brasil nos municípios e que deram certo e que poderiam inspirar outros municípios. Então, eu espero que o pessoal também vá atrás e conheça esse cardápio de soluções, que chama SEG Soluções. Muito bem. E, Bárbara, vamos citar outro dado aqui da pesquisa sobre resíduos, né? Eles representam 5%, né, das emissões brutas de emissões de gases, mas é uma fonte importante para as cidades aí mais populosas, né? A gente tem aqui o Rio de Janeiro, que lidera o setor, com 5,5 milhões de toneladas, né, de CO2 equivalente, seguido por São Paulo, né, que apesar de ser quase o dobro da população, emite 4,6, né, milhões de toneladas, justamente por aproveitar mais, né, ter esse aproveitamento energético, né, do biogás que é gerado aí em aterros sanitários. É importante também esse aproveitamento, não é isso? Dessa questão dos resíduos, né? Com certeza. A gente tem que realmente fechar os lixões tradicionais, a gente tem que estabelecer aterros sanitários que usem tecnologia que já existem. É uma das melhores maneiras para, inclusive, gerar remoção, dependendo do caso, no setor de resíduos. Agora, mais um dado aqui que é curioso, 2 municípios, né, enfim, ali no Pantanal, né, o Corumbá, Mato Grosso do Sul, e Cáceres, Mato Grosso, representam sozinhos 49% das emissões no bioma do Pantanal. Bastante preocupante esse dado aqui que esse estudo revela, né, Bárbara? Isso se dá principalmente pelo setor agropecuário. São áreas também que tem visto um aumento do desmatamento nos últimos anos, o que não era muito preeminente no Pantanal, então, e o rebanho do gado deve estar sendo multiplicado ali na região. Agora, você falou, né, que você é de Brasília, que ali é difícil, né, quer dizer, cada um com o seu carro, e a gente está vendo aqui que Macaé, no Rio de Janeiro, também
né? É uma das cidades onde está prevista a expansão de termoelétricas, aí por um outro motivo, e a qualidade do ar também é inadequada, né? De acordo com a concentração de poluentes, né? Como ozônio acima do nível recomendado pela OMS. Também é preocupante a questão das termoelétricas, né? O que você poderia dizer sobre esse recurso? As termoelétricas, elas têm justamente o problema de gerar poluição do ar. Então, assim, ela pode ser considerada uma tecnologia que a gente deveria tentar abandonar, trocar por outros tipos de tecnologia que existem. Muito bem. Bom, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, Bárbara. Eu gostaria de saber, então, portanto, né, o que o Brasil deveria fazer. A gente está num governo realmente bastante complicado, né, em relação a essa questão do meio ambiente, né, e quais são as providências? Enfim, a gente tem as eleições, né, aqui pela frente, em outubro. O que deveria ser feito e se ainda há tempo, né, da gente recuperar aí todo esse estrago? Tempo dá, a gente tem que parar o desmatamento ilegal. Isso é um processo que já se demonstrou em décadas passadas que dá certo, que funciona. A gente já viu baixas taxas de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, em décadas passadas. Dependeu de vontade política, então dá para fazer, não causa um grande estrago na economia brasileira, nem na atividade agropecuária brasileira, é só questão de vontade política mesmo, e principalmente o desmatamento que vai causar a diferença aí do Brasil, em sair dos grandes emissores, né? Os municípios emissores são realmente aqueles onde há desmatamento. Tá certo, Bárbara. A gente agradece aqui a sua participação. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais. Agradeço. Falamos aqui com Bárbara Zimbres, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.